A suposta inadequação dessas cláusulas foi detectada por algum órgão de assessoria jurídica? Sim, senhor. Que órgão? A consultoria jurídica do Ministério. Em que momento? Em várias discussões, mas foi materializada, pelo que eu me lembre, ela foi materializada por um e-mail onde a consultoria jurídica ela informa que a assinatura do MOU não era, ela contraindica a assinatura do memorando de entendimentos. Em que momento? Isso no dia 3 de dezembro. Eu havia recebido esse memorando de entendimentos no dia 24 de novembro. Ele foi estudado, fizemos adequações, porque eles queriam que o memorando de entendimentos fosse assinado pelo presidente da República. Eles exigiam que nós colocássemos no memorando de entendimentos que seria emitido uma medida provisória, que ela seria convertida em lei. Dentro do nosso Estado democrático de direito, os poderes são independentes, então nós não podemos garantir que ela seria convertida em lei. Então, o que nós informamos essa retificação... Convertida em lei, o que? Medida provisória? Eles exigiam. Ela pode não ser aprovada pelo Congresso. Ele não pode exigir, a medida provisória tem eficácia a partir da publicação. Ela tem, mas eles exigiam, no próprio memorando de entendimentos, que ela fosse convertida em lei, senhor senador. O senhor não esclareceu que medida provisória tem efeito de lei? Ela tem efeito de lei, mas ela tem a sua validade. Então, eles exigiam que ela fosse convertida em lei. Inclusive, quando foi feita a discussão, eles vieram aqui ao Congresso e houve o projeto de lei. Pela percepção de que os senhores estavam demorando muito na negociação e não querendo ia estourar o prazo de validade da própria medida provisória. O tempo todo nós manifestamos o interesse na vacina na maior quantidade e no menor prazo. Em questão institucional de legislação interna de um país para impor a sua modificação. Isso não existe em nenhuma relação comercial. Então, como nós estávamos diante de uma recusa continuada, ou dificuldades que eram postas a cada momento, então o prazo da medida provisória não valeria, certamente, né? Porque a negociação iria perdurar além da duração da medida provisória. Incertezas com relação ao desenvolvimento de uma vacina inédita, não havia nenhuma vacina no mundo com a plataforma de RNA mensageiro, e também atraso no desenvolvimento da fase 3, uma vez que nesse memorando de agosto que o senhor citou, eles garantiam que teriam a autorização do FDA ainda em outubro, o que só ocorreu em dezembro. Tudo isso aí, além do acompanhamento técnico da fase 3 de estudos clínicos, levou a alguns atrasos. Havia outras propostas de fornecedores de vacina com cláusulas de teor semelhante às propostas da Pfizer? As do laboratório Janssen, da Johnson & Johnson. As empresas concordaram em retirá-las? Não, senhor. Eles eram irredutíveis. Isso aí eu coloquei nas minhas palavras iniciais. Eles eram irredutíveis em alterar qualquer uma dessas cláusulas. Inclusive, nas negociações do contrato, mesmo depois da Lei 14.125, qualquer discussão do contrato, eles levavam para a jurídica da Pfizer em Nova York. Não era a doutora Shirley que decidia aqui no Brasil, que era advogada da Pfizer aqui com quem nós discutimos. Para comprar as doses da Pfizer, o Ministério da Saúde alegou ser necessária uma alteração legislativa. Pergunto, por que o governo federal não propôs a aludida modificação em legislação tão logo informado do suposto entrave, que somente foi resolvido em fevereiro deste ano com a publicação da Lei 14.125, oriunda de projeto de autoria do presidente da República? Do projeto de autoria do presidente do Senado Federal e sancionado pelo presidente da República. Cujo relator foi o senador Randolfo Rodrigues. Sim, cujo relator. Nós propusemos, pelo Ministério da Saúde, uma minuta de medida provisória que atenderia às demandas da Pfizer e da Janssen. E houve uma falta de consenso entre as consultorias jurídicas dos ministérios que estavam participando da discussão com relação a de quem deveria partir a iniciativa, uma vez que deveria ser convertida em lei. E
Dessa forma, esses artigos ou parágrafos foram retirados da medida provisória, que se configurou, se materializou na medida provisória 1026. O senador Randolfo Rodrigues, a propósito da citação, trouxe ao conhecimento dessa comissão parlamentar de inquérito a existência de dispositivo específico no anteprojeto da medida provisória 1026 de 2021, destinada a tratar da assunção pela União das responsabilidades civis advindas de eventuais efeitos adversos de vacinas, a fim de viabilizar a compra de vacinas da Pfizer. Por que esse trecho exatamente foi omitido do texto enviado para apreciação do Congresso Nacional? Conforme eu havia falado para o senhor, talvez eu não me tenha feito entender, não houve consenso entre as consultorias jurídicas, os ministérios envolvidos nas discussões desse projeto de medida provisória com relação a de quem deveria partir a iniciativa dessa medida, dessa lei, se do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. Eu destaco também que, paralelamente, estava havendo discussões e houve uma proposta de emenda do deputado Irã Gonçalves na medida provisória 1003, que estava sendo convertida em lei, e ele garantiria o que era a exigência da Pfizer e da Janssen, e ela não foi aprovada, ela foi rejeitada na Câmara de Deputados. Isso também gerou esse processo de insegurança que eu citei.